Que bela manhã! Deixei uma extra para vocês? Ah, garoto, já vamos fazer essa extra também. Meus queridos, lá na página 328, o exercício 16 e 17, vou resolvê-los. Em seguida vou fazer a extra que eu passei para ver como é que a gente está naquela outra situação. Falava o seguinte, essa questãozinha. Sabe-se o calor de combustão é a quantidade de calor liberada na queima de uma unidade de massa de um determinado combustível? Ao mesmo tempo, tem-se que o calor de combustão do gás de cozinha é 6.000 quilocalorias por quilograma. Portanto, um bujão de gás de 13 quilos pode aquecer de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius um número de litros de água igual a... Show de bola! Bom, peraí, cara. Se ele me afirmou que são 6.000 quilocalorias por quilograma queimado de gás, e se ele me alega que tem 13 quilos de gás para queimar, eu poderia até fazer uma regra de 3 para ficar bem palpável, né? 6.000 quilocalorias é para queimar 1 quilograma, para queimar 13 quilogramas, x multiplicação cruzada, eu só vou multiplicar por 13. 6 vezes 13 é 60, com 18 é 78, com 3 zerinhos, 78.000 quilocalorias eu tenho para aquecer água. Como ele quer aquecer água, ele me deu o calor específico da água e tudo, e até a densidade da água, né, que 1 grama tem 1 centímetro cúbico. Eu simplesmente vou usar isso no que macete. Eu tenho uma certa quantidade de energia para aquecer água, 78.000 quilocalorias ou 78 milhões de calorias. Né? Aquele K ali significa 1000, ou 10 na 3. Eu quero descobrir primeiro que massa de água eu vou poder aquecer, o Czinho da água é 1 e a variação de temperatura é de 20 para 100, então é 100 menos 20 que dá 80. Então fiz o ΔT ali mentalmente mesmo. Tá multiplicando, passa dividindo, ficaria M é igual a 78 milhões dividido por 80. Corta os zerinhos, massa é igual. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo, né? Ficaria 35, ficaria 39 sobre 4. Vamos fazer essa divisão uma vez, né? 39 dividido para 4, nós ficamos com 9, dá 36, sobra 3, vírgula abaixo 0, que vai dar 7, dá 28, sobra 2 abaixo 0, 5. Aí zerou. Ah, não, mas não era 78, né? Tinha 1, 2, 3, 4, 5 casas após a vírgula. Eu vou pegar aquela vírgula e vou jogar 5 casas para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Se nós formos fazer análise dimensional, tu vai ver que só vai sobrar a unidade de massa, que nesse caso era grama. Só que ele não pediu quantas gramas de água, ele pediu quantos litros. Eu vou converter isso para quilograma, 975 quilogramas. E como nós sabemos, a água, cada quilo de água tem 1 litro. Portanto, eu sei que são 975 litros de água a serem aquecidos, que é a letra A. Então a questão bonitinha porque envolveu vários detalhes. Se o cara não está familiarizado com a história, né, de que 1 grama de água é 1 centímetro cúbico ou que 1 quilo é 1 litro, pode dar um desconforto. Tem que parar para pensar naquela história do calor de combustão, do gás, que é uma coisa que a gente trabalha em química geralmente, né? E a gente usou isso aqui na física também. Então, sem problemas. Vamos para a próxima questãozinha para ver o que nós vamos achar. Uma chapa de zinco, cujo coeficiente de dilatação linear, alfa do zinco, é 25 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, apresenta como medidas 40 centímetros e 25 centímetros. Então, ela é 40 centímetros por 25 centímetros. Quando a 20 graus Celsius, isso numa temperatura inicial de 20 graus Celsius.
Para que sua medida aumente em 2% na sua área, então tu vê, ele está me falando que o ΔS vai ser 2% do S0. É isso que ele me disse, ó. Talvez o tchan dessa questão seja perceber que ele está falando isso. Que a variação da superfície dele vai ser 2% do S0. A temperatura que deve atingir será em graus Celsius. Ele quer saber que temperatura que essa placa deve atingir. Boa pedida de dilatação, garoto. Muito bem. Então vamos lá. Primeiro, já que está falando de dilatação superficial, né, eu vou no meu formulário e busco a fórmula da dilatação superficial. Ele me alegou que a variação de superfície vai ser 2% da superfície inicial. 2% é 0,02 vezes S0. Isso é igual a S0. O beta nós sabemos que é o dobro do alfa, portanto eu vou multiplicar por 2. Vai dar 50 vezes 10 na menos 6. Agora eu já sei o beta, 50 vezes 10 na menos 6. E primeiro então eu vou calcular a variação de temperatura. Depois, se eu calcular a variação de temperatura, eu venho na temperatura inicial e descubro a temperatura final. Só para não ficar carregando parênteses ali, T menos 20, né? Só para não ficar feio. Eu vou dividir ambos os lados por S0, por isso que o S0 some da equação. E vou pegar esse cara que está multiplicando e vou passar dividindo. De repente, para ficar mais elegante, eu vou escrever assim, para exercitar nossa matemática básica, eu vou escrever isso como 20 vezes 10 na 1, 2, 3 na menos 3. 1, 2, 3, vai dar igualzinho. E vou pegar esse cara que é 5 vezes 10 na menos 6, está multiplicando, vai passar dividindo. Só que eu vou passar 5 vezes 10 na menos 5. Assim tu pode verificar se tu está ligado nessa mudança de expoente ali, né? Mudança de potência de 10. Portanto, eu descobri que a variação de temperatura será 20 dividido para 5 é 4. 10 na menos 5 passar para cima, 10 na 5. 10 na 5 com 10 na menos 3. 10 na 2. Assim eu descobri que a variação de temperatura necessária para ocorrer o aumento de 2% na área é 400 graus Celsius. Só que ele pediu a temperatura final, né? Ele não pediu a variação de temperatura. Então eu faço que a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. A variação é 400. A temperatura final eu quero descobrir. E a inicial era 20. Menos 20 passa para o outro lado, mais 20. Claro que essa última parte nós poderíamos ter feito mentalmente. 420 graus Celsius. Qual era a letrinha? Letra C? Show de bola. Então duas questões que já não são básicas. Não são as mais difíceis, mas não são básicas. Então, boa pedida aí para esta bela manhã para aprender física. Gostei. Eu gostaria de fazer aquela extra que eu passei, porque ela exige um pouco mais de raciocínio ali, numas passagenzinhas. Então eu vou resolver essa extra aqui. Ó, diz que eu misturei 30 gramas de gelo a menos 60 graus com 70 gramas de água a 30 graus. E perguntava a temperatura de equilíbrio térmico. Seria muito importante ter arriscado essa questãozinha então. Então olha só, tínhamos um recipiente adiabático, ou seja, ele não troca calor com o meio. Ele também tem capacidade térmica desprezível, o Czão desse cara é 0. Ou seja, ele não exige nenhuma energia para aquecer nem para esfriar, coisa mágica. É muito comum os caras fornecerem a capacidade térmica do recipiente nos problemas mais apimentadinhos, tá? Depois a gente podia botar uma capacidade térmica no recipiente para ver que alteração isso geraria. Nós colocamos lá dentro então 70 gramas de água, 70 gramas de H2O numa temperatura de 30 graus Celsius e junto nós colocamos 30 gramas também de H2O, porém uma temperatura de menos 60 graus Celsius. Confere? É isso? Show! Tem macete para resolver isso, só que eu acho que o macete turva a mente do aluno, ou faz o aluno não pensar nessa situação, o que é preocupante. Então eu gosto de fazer consciente do que está acontecendo, pensando. Vamos ver como. Primeira coisa que me ocorre é o seguinte, né? Eu não sei se o gelo vai chegar a 0 primeiro e vai começar a derreter, ou se a água vai chegar a 0 primeiro e vai começar a congelar. Portanto, a gente
gente pode pegar o gelo e a água e fazer o quimacete nos dois para ver quem chega a zero primeiro. Então eu vou fazer quimacete no gelo e quimacete na água, supondo que eles chegarão a zero. Massa de gelo, 30. Czinho do gelo, metade do da água líquida, 0,5. Variação de temperatura, é a temperatura final que eu estou supondo que vai ser zero, menos a temperatura inicial, que era menos 60. Menos com menos dá mais, 60 vezes 0,5 é 30, 30 vezes 30, 900. Interpretação física, o gelo deve receber 900 calorias para chegar a zero. Quimacete na água, massa de água 70, Czinho da água tu é obrigado a saber mentalmente. Temperatura final suponho que é zero, temperatura inicial 30. Menos 3 vezes 7, 21 com 2 zeros, menos 2.100 calorias. Interpretação física, a água deve perder 2.100 calorias para chegar a zero. Observando pelo princípio das trocas de calor, que cada caloria perdida por um corpo vai para o outro corpo, eu já percebo de cara que o gelo, ao receber 900 calorias, vai estar chegando a zero, mas a água, ao perder 900 calorias, não vai ter chego a zero ainda. Então eu marquei um visto ali, porque eu percebi através desse primeiro cálculo que o gelo chega a zero primeiro. Agora eu me pergunto, a água vai ter como continuar retirando energia do gelo para que ele derreta completamente? Ou será que no meio do processo de derretimento a água também vai atingir 0 grau, entrando em equilíbrio térmico? Como eu estou com dúvida nisso, eu vou fazer um quimolesa no gelo para ver quanta energia seria necessária para derretê-lo completamente. Massa de gelo a derreter, 30. Calor latente de fusão do gelo, que deve ser fornecido, 80. 3 vezes 8, 24. 2.400 calorias o gelo deve receber para poder derreter completamente. A água vai aguentar o tranco? A água consegue aquecer o gelo e derretê-lo? A água não tem cacife para isso, meu querido. Ela só dispõe de 2.100 calorias até chegar a zero. Ela já perdeu 900 calorias. Ela só tem mais 1.200 calorias a fornecer e não 2.400. Por coincidência, nesse caso, como foi a metade da energia que ela tem para fornecer, eu já sei de cabeça que só 15 gramas de gelo vai derreter. Mas para ficar bonito essa brincadeira, vamos pensar o seguinte: quando a gente percebe que a água não vai dar conta do recado, a gente elimina esse valor que a gente calculou, porque não vai ocorrer o derretimento total. Confirmamos isso porque a gente percebeu que a água vai chegar a zero. Só que aí a nossa dúvida passa a ser a quantidade de massa de gelo que derrete. Então eu corto aquele 30 e faço assim, M vezes 80. E finalizo com o princípio das trocas de calor. Calor recebido mais calor perdido igual a zero. Quem está recebendo energia é o gelo. Recebe 900 calorias para esquentar e recebe mais 80 M calorias para derreter completamente. Enquanto a água vai perder 2.100 calorias para chegar a zero. Agora virou matemática básica. 80M é igual a menos 1.200, passa para o outro lado mais 1.200. Está multiplicando, passou dividindo. Divide por 4 em cima e embaixo, dá 30 sobre 2, as 15 gramas que nós tínhamos percebido. Isso então é a massa de gelo que derreteu. E a temperatura final já ficou embutida na solução, 0 graus Celsius. Se ele pede o panorama final, em que situação o corpo terminou, a gente poderia dizer que no final nós temos uma massa. Tinha 70 gramas de água, mais 15 gramas de gelo que derreteu. Então nós temos uma massa de água de 85 gramas, uma massa de gelo de 15 gramas e tudo isso numa temperatura final de 0 graus Celsius. Show de bola! Eu já tinha feito o exemplo só misturando água e gelo com vocês ou é o primeiro que eu pedi? Já
Já tinha feito algum para vocês? De exemplo? Não? Legal. Seria interessante a gente estudar os outros dois panoramas, né? A situação em que termina tudo em água e a situação que termina tudo em gelo. Para a gente poder saber como agir em cada uma dessas três situações, né? Então é isso que eu vou fazer, cara. Ó. Eu vou aqui no cantinho colocar outras duas situações para tu treinar. Certo? Então, extra 2 e o extra 3 para tu fazer em casa e na próxima aula a gente corrigir. Certo? Então, ó, numa delas a gente pode colocar uma massa de água de 80 gramas com uma temperatura inicial de 90 graus Celsius, uma massa de gelo de 20 gramas com uma temperatura inicial de menos 30 graus Celsius. Os dados tu já conhece todos, né? O Czinho da água, o Czinho do gelo. Eu passei os dados para esse problema aqui, acredito eu, né? Extra 3, então, massa de água, 10 gramas. Temperatura inicial dessa água, 20 graus Celsius. Massa de gelo, 90 gramas. Temperatura do gelo, menos 80 graus Celsius. E aí eu quero saber a condição final aí. Os recipientes são adiabáticos, é tudo H2O. Então seria legal a gente exercitar essas três possibilidades. De repente, depois que tu passar dessa fase, a gente pode misturar gelo e vapor d'água, né, cara? Ó, aí o bicho, pra tu descobrir o que vai terminar no final, se é só gelo, se é só vapor, se é água, que temperatura, ou uma mistura de vapor com água a 100 graus, ou uma mistura de água e gelo a 0. Ó, aí é o top, aí é o limite, não precisa mais que isso. Depois que a gente treinar a mistura de vapor, né, e gelo, aí eu acho difícil cair alguma coisa além disso no vestibular de mudanças de estado físico, equilíbrio térmico com mudanças de estado físico. Dentro das questões da apostila, pede qual mais tu tentou fazer e ficou confuso.